Eita, Fenômeno Azul! Boa tarde, salve, salve, sejam bem-vindos. Sextou, e que sexta-feira maravilhosa, é antivéspera aí do Sírio para quem é católico, para quem não é, né? Mais um dia aí que se vem, a gente agradece a Deus. O Clube do Remo ontem venceu num jogo eletrizante no Bainão por 2-1 o bom time do Furacão, no caso o Atlético Paranaense. Remo está a 2 pontos. Isso mesmo, 2 pontos do G4. Pela primeira vez na Série B, Remo vence 3 jogos seguidos, vencendo no momento certo. Tio Gugu, hein? Guto Ferreira chegou chegando no Bainão e está 100% até agora. Se o Remo mantiver a estatuada, ano que vem teremos um Remo na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro. Vamos analisar um pouco a partida de ontem, já fazer perspectivas para o clássico de terça-feira, que o Mangueirão lá do ar estará lotado, e dar uma olhadinha na tabela bem rápida, até porque hoje à noite teremos a live. Não deu para fazer ontem, pessoal, o jogo terminou meia-noite, né? Eu saí do Bainão, até chegar em casa era de madrugada, o pessoal tem que trabalhar hoje, etc, etc, então ia ficar muito ruim. Mas hoje à noite, tá? Eu vou tentar fazer a live o mais cedo possível, tipo às 19 horas, 19h30. Faremos a live aqui. Podem ficar despreocupados que nós teremos a live hoje, tá? Então, já vou deixar o link da live aí, já vai deixar tua curtida, já deixa teu comentário, já vou deixar enquete, inclusive na live, quem foi o melhor jogador da partida. Teremos mesa tática na live de noite, à noite, perdão. Até porque a gente tem como ter mesa tática, né, pessoal? A gente tem como ter mesa tática, porque o tio Gugu trouxe. O Remo hoje tem um padrão de jogar e vocês vão entender melhor este padrão. Mais uma vez, te inscreve, deixa teu like e compartilha o vídeo aí pra gente ter o máximo de visualizações possíveis nesse vídeo agora que é gravado e já na live de hoje à noite. O Remo entrou em campo ontem pela primeira vez na Série B com a mesma escalação. Mesmo na época do Daniel Paulista, o Remo alternava um ou outro jogador e ontem o Remo entrou com a mesma escalação 2 jogos seguidos. Isso resulta em quê? Mais entrosamento. Mais entrosamento resulta em quê? Em uma probabilidade maior de você ter uma vitória na partida. Isso aí é futebol, isso aí é óbvio, né? É óbvio que essa possibilidade, essa porcentagem de aumentar o nível, né, de exibição e deixar você mais perto da vitória e longe da derrota possa acontecer. Não é 100%, mas é uma probabilidade sim que aumenta, porque o futebol passa muito por isso. Sendo assim, o Remo entrou em campo ontem com um time mais entrosado, com um time com menos espaços, ganhando mais segunda bola. Ainda não é o ideal. O ideal é que o Remo consiga recuperar mais segunda bola. Já vou explicar muito na live isso, com a mesa tática, que fica mais fácil. O Remo hoje tem um time mais aproximado. O Remo alterna hoje um 4-2-3-1 para um 4-3-3 e até às vezes um 4-4-2, quando o Panagiotis passa a atuar do lado do João Pedro. O Remo alterna jogadas da esquerda e pela direita. Não é a perfeição, porém, como eu falei, deixa o time mais próximo, né, das vitórias, próximo das vitórias, do que propriamente numa derrota. Sendo assim, o Remo está 3 jogos seguidos ganhando. O Remo, que era o time do empate, o rei do empate na Série B, né, ganhava uma, aí empatava, e depois empatava de novo, e depois empatava de novo, aí perdia, ganhava, e assim não iria chegar a lugar nenhum. Hoje o Remo engata uma sequência de 3 jogos seguidos ganhando. Isso é muito importante. A vitória de ontem não foi só importante na tábua de classificação, a aproximação do Remo no G4. A vitória de ontem foi importante porque ontem, dia 9 de outubro, o Remo praticamente fixou. Quando eu digo fixar, é mostrar para os outros 19 clubes, ou 18, né, sendo que um já está rebaixado. Um já está rebaixado, não tem mais jeito. Então, são os outros 18 clubes, né? Fixou, estou aqui, quero subir, conhecer essa Série A, que eu falava lá atrás, a Série A está chamando o Remo, e a Série B empurrando, sai daqui. Ontem o Remo fixou essa mensagem para
para parar de depender de tabela. Ah, a tabela tá ajudando. Ah, o fulano ajuda. Ah, porque o Remo não sei o quê. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Ontem o Remo fixou. Por que, Theo? O Remo fixou ontem esta mensagem para a Série A, e essa mensagem, uma carta de, como é que eu posso dizer para vocês, de demissão da Série B e uma apresentação na Série A, é porque o Remo ganhou de um time bom. Se jogar no Bainão, no Mangueirão dentro de casa, nos trancos e barrancos, ganhar, é importantíssimo. O que importa é somar os 3 pontos. Agora você ganhar um time entrosado, um time que tem a maior folha da Série B, um bom time, bem treinado, com alternâncias, com bons jogadores. Pô, o centroavante do Atlético Paranaense é muito bom de bola, o colombiano. O 10, bom de bola. Os laterais, é um time bom. A grande verdade é que é um bom time, tem tudo para subir o Atlético Paranaense, tem categoria para isso, tem jogadores, tem uma estrutura absurda para a Série B, surreal. A América do Sul é uma das melhores estruturas, não é do Brasil, da América do Sul. E o Remo ganhou o time organizado. Como foi que o Remo ganhou esse time organizado? Foi uma bola na área, uma jogada esporádica? Não, foi trabalhando a bola. Foi tocando a bola. O segundo gol do Remo, a jogada é maravilhosa. Até o cruzamento do Marcelinho. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais individual. Foram jogadas do Remo hoje. Ganha um pouco mais a segunda bola. Graças, fruto, à entrada do Nathan Camargo nesse time. Falei isso lá na live passada. Muita gente não vai enxergar o Nathan Camargo, porque o Nathan Camargo não joga para a torcida. O Nathan Camargo joga para o time. E nem todo mundo consegue analisar a partida, consegue analisar o jogador. E o Nathan Camargo entrou nesse time, caiu nesse time. E aí méritos para o tio Gugu como uma luva. O Nathan Camargo dá mais sustentabilidade para a zaga azulina no poder de marcação. Segura um pouco as subidas do Caio Vinícius. Muita gente vai se perguntar por que o Caio Vinícius agora está desembestando fazer gol. O Caio Vinícius está conseguindo pisar na área adversária, já perceberam? Por que ele está conseguindo pisar na área adversária? Porque hoje o Caio Vinícius não é mais o primeiro volante do Remo, no qual ele tinha a obrigação total de servir apenas para ser aquele para-brisa na frente da zaga. Hoje em dia não tem mais isso. Então ele pode olhar aqui para trás e ver o Nathan e poder pisar na área adversária. Assim, Caio Vinícius já fez 2 gols nos últimos 3 jogos. Muito para um volante. E ontem usou a estatura, a altura dele. Aquele lançamento primordial no Marcelinho de perna invertida e a cabeçada no ângulo. O goleiro do Atlético não pôde fazer nada. Com esse esquema tático, com o Pino aqui na frente da zaga, Nathan Camargo, os laterais podem subir. Lógico, o Sávio pela esquerda totalmente deficitário. O Sávio precisa ir para o banco de reserva urgentemente. O Jorge precisa pegar essa lateral esquerda de uma forma ou outra. O Jorge com uma perna e com problemas físicos é melhor que o Sávio. E o Marcelinho, que é o melhor, para mim, sem clubismo, é o melhor lateral direito da Série B. Quando ele foi contratado, lá atrás, no início da temporada, eu falava isso. Pô, o Remo contratou o melhor lateral direito da Série B 2024. Parabéns ao Papelinho. E hoje ele volta a mostrar o que ele mostrou em alguns momentos no Campeonato Paraense, principalmente naqueles 12 primeiros jogos do Daniel Paulista, lá atrás, onde ele era um dos nossos principais jogadores ali ao lado do Pedro Rocha, do Janderson e do Marcelo Rangel. Voltou a jogar bem, fez o gol, merecia o gol, deu o cruzamento, para mim, o craque da partida, tá? Craque, mas vocês vão votar na live lá. E com esse esquema tático, muitos jogadores cresceram. O Diego Hernandes cresceu muito jogando pela ponta, quando vai para o meio se amarra um pouquinho porque não é a dele, mas ele precisa ir porque o Panagiotti é um cara que não corre em campo, apenas anda. Isso é complicado em uma Série B. Lá na frente, Nico Ferreira, meu amigo. O cara se entrega, se doa. Se tivesse o Remo e Atlético Paranaense até agora jogando, ele estaria correndo. Cresceu muito. Mas aí nós temos Pedro Rocha, né? Deu para ver que Pedro Rocha vai entrar no lugar do Diego Hernandes. Ontem a substituição foi assim. E o Nico vai continuar como titular. Essa deve ser a toada daqui para frente. Pedro Rocha é diferenciado. Numa jogada ontem, ele conseguiu fazer mais, tecnicamente falando, do que o Nico e o Nico e o Diego Hernandes juntos. Por quê? Ele é diferente.
conseguiu um pênalti, uma jogada individual, que ele cortou 2, 3 jogadores. Infelizmente não é a grande qualidade do Pedro Rocha que cobra pênalti, né? Então eu já até acho, dando piteco, que o Remo deveria mudar o cobrador de penalidade, porque um pênalti pode decidir um acesso e a permanência, né? Já são 2 pênaltis errados, né? Não é a grande qualidade do Pedro Rocha fazer gols de pênalti. Acho que tem que ser mudado já. Ou o próprio Pedro Rocha treinar mais, né? Para ter um nível de assertividade maior, né? Tassano entrou muito bem na partida, é um jogador experimentado, rodada, né? A gente espera isso e muito mais dele. E que partida de se aplaudir mais uma vez do seu Kaique, ou do garoto Kaique. Que partidaça, seguro. O gol do Marcelinho foi assistência do Kaique, tá? Ele cruzou a bola na intermediária. Que partidaça, viu? Que partidaça do Kaique, a segunda dele. Não é nem sombra daquele Kaique do Antônio Oliveira, que era um embaralhaço, entregou 2 gols, nervoso, nem parece um garoto, né? Aí sim, a gente tem que dar uma palmatória, uma boa contratação do Braz. Uma descoberta, garoto muito promissor. Até mesmo quando ele foi mal lá atrás, a gente falava, olha, ele é promissor, mas ainda não tá, né? Não tá legal ainda, precisa de mais, mas com a confiança que ele ganhou, ele mostrou que tem qualidade. Com o time do Remo azeitado, como queiram, o jogador individualmente ele consegue, né, performar de uma maneira melhor. No frigir dos ovos, o Remo fez uma atuação muito boa, muito seguro taticamente. Individualmente, 8, 9 jogadores foram muito bem, isso aí eu vou falar mais na live. E o Remo se apresentou de forma organizada, deixou a torcida ontem no Bainão satisfeitíssima. A gente conversava com algumas pessoas fora do estádio, o semblante do torcedor, muito emocionado, inclusive, gente lagrimando, tem umas imagens aí. Realmente, a torcida do Remo sai do Bainão, não só olhando para a tabela e próximo de um G4, mas satisfeita pela atuação, a garra, a entrega do time nos últimos 3 jogos foi algo além, até mesmo, do que o Remo entregou com o Daniel Paulista lá atrás, que é a nossa referência inicial de campeonato, 12 jogos invictos, isso não tem como se apagar nessa Série B. O Remo ontem correu o jogo todo mundo se esforçou, todo mundo, do goleiro ao ponta esquerda, ao ponta direita, perdão, jogadores que entraram. Não foi só ontem contra o Operário, se faltou técnica, se faltou alguma coisa, não faltou raça. No jogo com o CRB nem se fala, além da goleada, o Remo empenhou muito, lutou e se doou muito. É a recuperação da credibilidade na Série B e a recuperação individual de cada jogador e de grupo também, que o tio Gugu fez com o elenco em tão pouco tempo. Trabalhou no psicológico e fez os jogadores acreditarem. Vocês podem subir para a Série A, basta quererem. Como é que o Remo ficou dentro do G4 várias rodadas e saiu? Os jogadores desaprenderam a jogar? Claro que não, ninguém desaprende a jogar bola do dia para noite. Tu perde aquela qualidade por causa da idade, mas tu desaprender em 1, 2 meses não tem como. Ninguém desaprendeu a jogar. Quando a gente falava que o elenco do Remo era nos top 3, nós não estávamos errados. Hoje o Remo mostra que é o top 3, jogando futebol de tudo que eu falei, mas a questão aguerrida. E o físico, Theo, que tu reclamava, que todo torcedor do Remo consciente reclamava. O time do Remo corre certo. O time do Remo tem um padrão. Logo então, quem corre certo, cansa menos. Isso aí o Guto Ferreira falou umas 2, 3 coletivas atrás. Coisa que a gente fala aqui há 5 anos. 6 anos que o canal vai fazer. Time que corre certo, cansa menos. Isso é automático, pessoal. Até empelado é assim. Imagine o futebol profissional da forma que é hoje. Totalmente quase físico, né? Quase físico. É 70% físico hoje em dia. Então, o Remo, resumindo aqui, está muito próximo de um acesso hoje, né? Vamos com o pé no chão, humildade, tem muita coisa. A gente prometeu a tabela. A gente fica triste, apesar de todas as coisas boas que eu acabei de falar aqui para vocês, e sinceras,
O que eu fico triste é que era pro Remo estar lutando por título. Se lá atrás o Braz não tivesse teimado com a torcida, tivesse culpado os canais de YouTube por quererem tumultuar o ambiente quando a gente pedia a saída do Antônio Oliveira, o Remo hoje era para estar em segundo ou em primeiro lutando por não um acesso praticamente garantido. Era para o Remo estar lutando por título. Se o Remo contrata o Guto Ferreira lá atrás, quando eu anunciei que o Antônio Oliveira ia sair, ele ia sair no domingo, na segunda-feira, o Braz bateu na mesa lá na sede social e engoliu todo mundo. Naquele jogo ali contra a Ferroviária, que o Remo perdeu covardemente no Mangueirão, jogando futebol nojento. O Remo hoje com 48 pontos, pessoal. O Remo estaria brincando hoje, brincando com 54, 55 pontos. Isso se não tivesse com 56. Com 56 pontos ali na cola do Coritiba ou até em ida. Por que, Theo? O Remo, se manda ali ele embora, o Remo não teria perdido aquele jogo por Volta Redonda. Eram mais 3 pontos, 51. O Remo não teria perdido para o Criciúma, no mínimo empate, 52 pontos. Só aí o Remo já era vice-líder. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Só aí o Remo já seria vice-líder. Mais um empate em casa, uma vitória mais 2 pontos, o Remo teria 53 pontos. Estaria ou não estaria lutando por acesso? Mas não adianta chorar o leite derramado, a cagada lá atrás foi feita, a gente tem agora que encarar a realidade. Graças a Deus a nossa realidade é Série B 2026 está garantida. Se existia alguma matemática do Remo, 45 pontos poder cair, hoje a possibilidade é 0,0, 0,0, 0,0, 0,0. O Remo tem 16 pontos a mais do que o Botafogo. É um campeonato, outro campeonato dentro de um campeonato. Não tem como o Remo cair se existir essa possibilidade. Restam 7 partidas, 21 pontos para o clube do Remo. Se o Remo ganhar das 7 partidas mais 5, que dá 15, 15 que 48 dá 63, o Remo estará na Série A do Campeonato Brasileiro 2026. Até um pouco tempo, ninguém acreditava. Até eu falei, joga a toalha. Esse português aí, o Remo vai querer o quê? Vai ganhar uma aqui, perder outra ali, ganhar. Não vai cair. Aí vai só permanecer. Antes tarde do que nunca, o Remo hoje... e outra, não é ganhar 5 e estar na Série A. O Remo pode, inclusive, subir com menos pontos. O Remo tem 3 pontos do vice-líder. É isso mesmo. O Remo está a 3 pontos do vice-líder. E outra, o Remo tem 12 vitórias. Um time que tinha 9 e poderia perder por critério de desempates, hoje pode igualar e ganhar no saldo de gols, que vai ser algo fundamental lá na frente. O Remo, vou repetir, está a 3 pontos do vice-líder e 8 do líder, que para mim, título, só se for algo catastrófico, o Remo ganhar o título, muito difícil, porque restam apenas 7 rodadas, e o Remo está a 8 pontos do Coritiba. Então, mas não vamos pensar em título. Vamos pensar no acesso para não iludir a galera. Tá? E ilusão, eu não gosto de negócio de ilusão. O Remo já ilude a gente mais de 100 anos, né? Então, ficar iludindo aqui não é legal. Então, o Remo, 48 pontos, 12 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. O Remo é um dos times que menos perdeu ao lado de Coritiba, Novo Horizontino. Isso é importante, não era importante o número de empates do Remo. O Remo conseguiu 3 vitórias seguidas. O Remo na competição, nas últimas 3 rodadas, tá? Nas últimas 3 rodadas, o Remo é o time junto com o Coritiba que mais cresceu. E a Chapecoense. Vocês podem olhar essa bola verde do lado direito da tela de vocês. Coritiba vem de 3 vitórias seguidas, Chapecoense 3 vitórias seguidas e Remo 3 vitórias seguidas. São os times que mais cresceram nos últimos 3 jogos. Isso não é importante. Não, Theo, tá doido? Não, não é. É importantíssimo. É isso que vai levar o time ao acesso. O Coritiba embalou para ser campeão. A Chapecoense tinha caído ali, 6 jogos sem ganhar, engatou 3 vitórias, já está em terceiro. E o Remo, morto praticamente no campeonato, em questão de acesso, 3 vitórias seguidas, hoje já está a 3 pontos do vice-líder. O quanto a vitória te leva ao céu e quanto a derrota te leva para o inferno, a falta da vitória te leva para o inferno. Remo,
Coritiba e Chapecoense são os times que mais cresceram. Você pode ver o Atlético Paranaense vinha de 7 vitórias seguidas. Saiu lá da zona, chegou a ficar em quarto. Hoje já está em sexto, atrás do Remo, na frente do Remo, por critério de desempate, número de vitórias. Então, essas vitórias, se continuar obtendo, o Remo vai sim conseguir ir ao Campeonato Brasileiro da Série A, sem sombra de dúvidas agora. O Remo está em uma crescente. Crescente técnica, crescente tática e crescente psicológica. E a física vem junto. São os 4 fatores que fazem mover o futebol dentro de campo e fora de campo também. A gente pode ver o Criciúma caindo pelas tabelas. Nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Perdeu para o Paysandu em casa. Essas derrotas levam o time a perder vaga. Né? E o resto dos clubes, apesar de Cuiabá, Atlético Goianiense ter perdido a última rodada, mas vem de bons resultados. Então tem que abrir o olho também. A grande verdade é que o Remo joga terça-feira com o Mangueirão lá do A lotado. Eu acho que o outro lado do Almirante teria que já alugar pra gente o lado B. Alugar o lado B. Vamos colocar 20 conto, ingresso 25, né? Não vai lotar, então a gente vai ficar espremido ali do lado A. Muito pequeno o Mangueirão pra gente. E os ingressos daqui a pouco. Quando eu digo daqui a pouco, mais tarde, esse vídeo está sendo gravado às 11 horas, deve ir ao ar meio-dia no máximo. Devem sair o preço dos ingressos. Eu vou dar uma olhada aqui. Ainda não saiu o preço de ingresso. Tá? Não saiu o preço do ingresso. Daqui a pouco deve sair o preço do ingresso. Aí espero que a diretoria pense no torcedor. Ontem o Bainão não estava lotado como estava no jogo contra o Atlético Goianiense. Por quê? 120 conto. Amanhã tem, né? Nadação, domingo é sírio, tem almoço, tem família, dia das crianças, né? Tem que pensar um pouco, né, diretoria? Não dá só pra estar, né, no torcedor. Bora fazer uma promoção aí casadinha. Depois de Remo e Paysandu, nós teremos Remo e Atlético, pessoal. Remo pode engatar 5 vitórias seguidas, entrar no G4 já na próxima rodada e não sair mais, direto pra Série A. Bora pensar no torcedor. Faz uma casadinha pra chamar o torcedor. R$100 2 ingressos. Um individual 60. Dá para todo mundo. Você vai pagar 50 em cada ingresso se comprar casadinha R$100. Faz a promoção aí, cara. Dá uma forra pro torcedor. O torcedor merece. Ontem não tava fácil. Se eu pagar 200, por exemplo, 240 conto, 2 ingressos. Foda. 3 ingressos, 360. Mais cerveja, gasolina. Cara, então, bora pensar no torcedor, diretoria do Remo. E hoje à noite live, tá? Esse vídeo ficou longo, mas hoje à noite tem uma live especial para vocês aí, 2 horas de live, mesa tática, e vamos ver, ler vocês, ouvir vocês aí do outro lado, da forma que o canal aqui sempre faz, tá? O jogo do Clube do Remo, os jogos da rodada, passam lá na Asaf TV, tá bom? Então não deixa de assinar a Asaf TV, faz logo lá o teu pacote. Tá? Contrata o mais rápido possível para não ficar de fora. Ontem o Asaf TV foi um sucesso, passou o jogo do Remo e, né, a qualidade lá impecável. DDD 16 99984 9414, DDD 16 99984 9414. Asaf TV vai passar o repar, tá? Vai passar o repar e não esqueça disso aí. Tem meu amigo Neto Silva da Multiprint Comunicação Visual. A melhor gráfica do estado do Pará. Tem uma máquina ultravioleta onde seu projeto sai na hora. Troféu, medalha, copos, bonés, capa de celular, tudo que você imaginar e muito mais. Kit empresarial e etc. DDD 91 9451 7210, tudo isso e muito mais lá na Multiprint Comunicação Visual. Temos também a nossa amiga e grande secretária do município de Defesa Social, de Ananindeua, à frente da Guarda Municipal Renata Natividade, com projetos sociais maravilhosos, né? Juntos pela Vida e o apoio é essencial. Cuidar da mente é salvar vidas. Setembro Amarelo, conscientização e prevenção contra o suicídio. São projetos da Renata Natividade lá na Secretaria Municipal, né, do município de Ananindeua. Temos também o RT Log, meu amigo Robson Trindade, da RT Logística. Faça logo a sua cotação, transporte com qualidade
Aquaviária apenas na RT Logística. Melhor frota, sua carga é o nosso compromisso. DDD 91 984 29 61 27 ou 4141 1929, especialista em transporte rodofluvial. Temos também o nosso parceiro da HNC Corretora, assessoria personalizada, melhor custo-benefício, facilidade no processo, suporte em caso de sinistro. 4 razões pelas quais você pode contratar a HNC Corretora. HNC Corretora de Seguros e Financiamentos, a melhor do estado do Pará. Fica na rua Dom Pedro II, 550, Centro, Capanema, mais de 40 anos no mercado. É só ligar para o meu amigo corretor Erlon, 989449477. O maior erro que você pode te custar é teu carro, né, pessoal? É seu bem material. Temos também aí Guaraná da Amazônia, o campeão. O melhor Guaraná da Amazônia, o Guaraná campeão. Esse Guaraná aí, pessoal, é totalmente diferenciado. O Guaraná campeão fica situado na rua Sol Poente, 391, bairro da Paz. Telefone 94, tá? DDD 94 de Paraupebas, 981450392. Rua Marabá, número 37, bairro da Paz também, pelo zap 94 98415 3829. Ou na Avenida dos Ipês, quadra 46, lote 6, zap 94 99146 4882, todos três em Paraupebas. Em breve, o Guaraná campeão, o melhor Guaraná do estado do Pará, estará também em Icoraci, tá? Paraupebas, Pará. Tá calor, pessoal? Pede um Guaraná campeão, porque esse aí é especial. Bom, galera, depois dos nossos patrocinadores, todos devidamente ilustrados por nós, a gente termina o vídeo por aqui, feliz da vida, muito feliz da vida com o desempenho do Clube do Remo. Ganhamos um time muito bom de bola, muito bem treinado para nível Série B, e o Leão Azul Paraense segue aí sem nenhuma chance de rebaixamento, apenas chances de acesso. Pé no chão, calma, hoje à noite tem live. Um abraço, galera, fique com Deus e top. Leão Azul está garantido 100%. Para se restava dúvida para alguém a Série B 2026. Mas se quiser se garantir também na Série A, não tem problema nenhum. Valeu, galera. Tio Gugu tá on, hein? Valeu. À noite, live. Não quero ninguém de fora. Fui.